Vamos ler então Atos capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos. O livro de Atos capítulo 8, versículo 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, o 28, e estava no caminho de volta para casa. Sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus e, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram às águas e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Versículo 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém? Curva a sua cabeça, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra e nós, nessa noite, inclinamos a nossa mente a Ti, dando total liberdade ao Teu Espírito para ministrar ao Teu coração. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Nós te pedimos por revelação. Nós pedimos que dentro de nós seja ativado aquilo que já foi preparado pelo Senhor. Mais uma vez nós clamamos a Ti. Não nos faça sair desse lugar com teoria, mas com revelação, para que verdadeiramente nós possamos viver o Teu Evangelho, para que possamos ter a vida que o Senhor conquistou na cruz e também ser testemunho do Senhor por onde passarmos. Nós desejamos cumprir a Tua vontade na terra, assim como Filipe. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Pode se assentar. Irmãos, é um texto longo e eu vou dizer a razão, inclusive, pela qual eu estou lendo esse texto longo. Nós estamos em um tempo na qual percebemos que parece que há tanta pressa em pronunciar a palavra de Deus que nós temos deixado um pouco a Bíblia de lado. E aí eu faço até um alerta para nós, enquanto igreja do Senhor. Há algo que nós precisamos gastar tempo, é na palavra de Deus. Amém? E o texto que nós acabamos de ler, então ele conta a história de Filipe e um etíope, né? Eu confesso que essa palavra, ela surgiu de uma forma bem diferente de todas as outras vezes. Normalmente o que eu ministro aqui vem do meu TSD, do meu tempo sozinha com Deus. Quando eu estou estudando a minha Bíblia, normalmente o Espírito fala comigo e ali eu tenho esse direcionamento. Mas essa palavra não. Essa palavra eu estava acompanhando uma live com uma amiga, a Ariane Estival,
e ela tinha um convidado, o doutor Ademir Moura, um médico ortopedista, nutrólogo e empresário, né, que mora em Goiânia, e eles estavam contando a experiência deles na África. Então, este canal chamado Bíblia Juntos estão compartilhando durante esse mês de agosto a experiência que eles tiveram enquanto ali missionários, né, na África. O mês de julho, a Ariane, o esposo, o doutor Ademir, o Marcelo e a Érica, que também são irmãos em Cristo, estiveram lá para um projeto do pastor Marcos Freire, onde eles assistem uma comunidade em um determinado bairro, ali em Angola, e eles assistem também até com provisão, enviando recursos financeiros, mas dessa vez eles foram pessoalmente. E quando ele está relatando ali o seu testemunho daquilo que ele sentiu e daquilo que ele viveu, o meu coração ardeu. Eu preciso falar sobre isso para a igreja. E eu anotei então alguns pontos ali do que o doutor Ademir estava falando. E o que é incrível é que justo nessa semana, qual que foi o meu TSD? A história de Filipe. Então gastei tempo aqui prestando atenção no que esse texto está trazendo e qual que é o significado dele para a nossa vida hoje. Eu quero te dizer que todos nós nascemos com uma missão. Todos nós. O que é uma missão? A missão, a gente fala que ela tem 3 pontos importantes. A missão tem alguém que está enviando, a missão ela tem o enviado, né? E a missão ela tem um propósito. Então aquilo que eu vou precisar realizar. Então nós fomos usando, a partir desse termo nós podemos dizer que o Senhor nos enviou a essa terra. O Senhor, quem nos enviou? O Senhor Deus, o nosso Pai nos trouxe a essa terra, né? Eu e você, cada um de nós temos um propósito. Ocorre que hoje nós falamos muito sobre missão. A missão quando se vai para principalmente para um outro país. Nós não falamos tanto em missão interestadual. Nós falamos sobre a missão mesmo entre as nações, em outros países. E a África é um país muito citado, muito referenciado quando o título, né, quando o tema é missão. Mas nessa noite eu quero trazer para nós o que a missão requer. Dentro da vertente de que eu e você, nós somos missionários nessa terra. Sabia disso? Eu e você somos missionários do Senhor nessa cidade, na cidade de Porto Nacional. Você não está aqui por um acaso, você foi enviada por alguém e existe um propósito na qual só você e só eu vou poder realizar. Amém? Então o texto que nós acabamos de ler fala deste missionário, né? O missionário, então, Filipe. Mas eu não posso falar de Filipe sem contextualizar o que estava acontecendo ali. Quando nós olhamos, irmãos, para Atos 8, a igreja estava passando por um período de grande perseguição. A igreja estava sendo perseguida principalmente por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele se levantou e ele tinha a carta dos magistrados naquela época para adentrar as casas, para pegar os cristãos e para, inclusive, prendê-los. Quando a gente pega os textos atrás, nós vamos observar, inclusive, no capítulo atrás, que o Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, amiguinho de Filipe, havia sido apedrejado até a morte. O capítulo 6 relata sobre isso. Mas aqui no capítulo 8, nós observamos alguns detalhes. Ali naquela época, devido à perseguição, os cristãos são dispensados por as cidades vizinhas. Eles saem de Jerusalém para uma outra cidade, mas quem fica ali? Apenas os apóstolos. E por que os apóstolos ficam ali? Porque se eles não ficassem em Jerusalém com os novos convertidos, havia um sério risco da igreja desaparecer, porque a perseguição era muito forte. Eles precisavam ficar ali
para aconselhar, para encorajar, para ser aquela mão de apoio no momento mais difícil da vida dos cristãos. Eu sei que é difícil para nós, irmãos, entender isso, porque nós não estamos acostumados com isso. Mas algo que vocês precisam ter assim até o conhecimento, que nesta época eles prendiam, mas não só prendiam, matavam. Hoje talvez vocês não tenham se atentado tanto, mas nos últimos meses um número altíssimo de cristãos tem sido mortos na Nigéria. Ao mês de julho, se não me falha a memória, mais de 300, chegando a 400 pessoas foram mortas. Pessoas mortas como? Pessoas degoladas, pessoas queimadas e pessoas enterradas, inclusive vivas. Mas no nosso país, nós temos a liberdade de falar da palavra de Deus, embora com algumas restrições já presentes na nossa sociedade. Então aqui o contexto é esse. E Saulo, ele sai então perseguindo a igreja do Senhor. E quem é Filipe nessa história toda? Amados, Filipe é um evangelista, não é apóstolo, não é aquele que está entre os com Pedro, como João, não, ele é um evangelista. E no capítulo 6 há algo interessante, ele relata que como a igreja crescia muito naquela época, houve inclusive um problema. E qual foi o problema? O problema é que as viúvas, elas não estavam sendo assistidas. E as viúvas naquela época, elas não tinham quem as sustentasse, era a própria igreja que sustentava elas. Diversos textos a gente vê na Bíblia, né, falando sobre cuidar das viúvas. E para que os apóstolos não parassem a missão deles, eles disseram, não é justo que nós paremos de estudar a palavra e gastar o nosso tempo com oração para distribuir comida para as pessoas e principalmente para a viúva. Então os apóstolos fazem uma reunião, um concílio e escolhem 7 homens. Mas eles escolhem qualquer homem? Não. Eles escolhem 7 homens que fossem temente ao Senhor, que andassem na palavra e que era dedicado realmente em conhecer a palavra. E dentre esses 7 homens está quem? Está Estevão e Filipe. Eles dois, a gente não sabe, tem ali o nome dos outros, dos demais, mas a Bíblia, no capítulo 6, inclusive, a gente nem sabe muita coisa sobre os outros 6, mas a palavra enfatiza muito Estevão e o comportamento de Estevão. Inclusive, a semana passada, isso me pegou muito cheio. Semana passada não, segunda-feira. Por causa do comportamento daquele homem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estevão e Filipe foram escolhidos para servir a igreja em questões administrativas. Na linguagem de hoje, era o cara responsável por distribuir cesta básica na igreja. Você tem noção do que significa isso? O que tem de espiritual numa distribuição de cesta básica? Né? Tem de espiritual que eles estavam cumprindo o mandamento, inclusive da lei de Moisés, e que prevalecia no Novo Testamento. Mas quando a gente olha para hoje, nós podemos dizer que assim, que era uma função meramente administrativa, e nós poderíamos inclusive dizer que não precisaria de tanta oração, né, de tanto conhecimento da palavra. Contudo, não é isso que nós observamos no testemunho vivo de Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe era um homem que transbordava em sabedoria. E Filipe era um homem de boa reputação. E aqui eu já vou abrir um parêntese e dizer para nós a diferença entre caráter e reputação. Reputação é o que a sociedade vê. Reputação é o que o vizinho vê. Reputação é o que dizem sobre você e sobre mim. E o que é o caráter? Caráter é você. Quando ninguém está olhando para você, o que você faz quando ninguém está vendo? Sabe? Então a reputação se conhece, mas o caráter, quem realmente conhece é Deus. Agora é verdade que o caráter ele vai ser manifestado por meio das nossas atitudes. Filipe é um cara super diferenciado. Aonde Filipe passava, as multidões paravam para ouvir. Então ele não era um apóstolo, não era um pastor, não era um líder, um grande líder da igreja. Ele era alguém escolhido para fazer uma função administrativa dentro da igreja.
mas era um homem cheio de Deus. E aonde ele passava, as multidões acompanhavam ele, parava para ouvi-lo. Aonde ele chegava, ele colocava as mãos sobre os enfermos e eram curados. Se tivesse gente endemoniada, os demônios corriam, eram expulsos, e havia então alegria nas cidades em que Felipe chegava, porque ele era este homem. Mas aqui o texto que nós acabamos de ler, há algo interessante. Vocês observam no texto, se puder até voltar um pouco, diz que um anjo apareceu para Felipe, não foi isso? Você viu isso no texto? Um anjo aparece para Felipe, e o anjo diz algo para ele. Qual que foi a ordem do anjo? O anjo manda ele mudar ali a rota. O anjo aparece e diz: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Era como se ele estivesse dizendo: olha, sai da estrada de Silvanópolis e vá para a estrada que dará acesso à cidade de Palmas. Um anjo. Então Felipe, ele está seguindo em uma direção, ele está indo em um rumo, e o anjo aparece para ele e fala: Felipe, muda a rota. E aí então ele obedece imediatamente. O que nós às vezes não nos atentamos quando nós olhamos para o texto é que essa estrada seguia em direção ao Egito e ao continente, ou seja, ao continente africano. Aquela era uma rota tão importante quanto a rota hoje de Porto a Palmas, né? Era dali que os viajantes então atravessavam para ir em destino realmente à África. Eu trouxe uma imagem para você ver o que isso significa hoje. Diz que ali, hoje, ela representa exatamente a faixa de Gaza. Já ouviram falar muito isso nos noticiários? Então ela representa esse lugar. E até hoje, lembra que é um lugar perigoso, é um lugar onde tem conflitos com muita frequência, mas ainda continua sendo um lugar importante. E quem ele encontra? O que o texto diz? Que ele encontra um etíope. Quem é esse etíope? Etíope, ele servia a uma rainha. Fala que era do reino de Cuxi. E ele era um eunuco. Amados, o que significa um eunuco? É um homem que foi castrado para que não se casasse e não tivesse filhos. E qual era a razão de se castrar alguém naquela época? Um homem. Porque um homem que estivesse com a sua virilidade, ele poderia formar família e logo ele fazer aliança com outros reinos. Por essa razão, então, ele é castrado. E ele é então alto oficial daquele reinado, da rainha, né? E ele, dentro desse contexto, ele representa, inclusive, como se fosse um primeiro-ministro das finanças. Aquele cara era um cara super importante. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Ele administrava o tesouro dela. Observa que o texto diz, ele era servo da rainha de Candace. Candace, irmãos, não é um nome, é um título. Era um título, assim como Faraó não é um nome, é um título. Entende isso? Então era um título que era dado então para essa rainha. Esse eunuco, ele era leal a ela, ele era um homem de alta confiança, por isso ele ocupava um alto cargo, um cargo de responsabilidade. Ele tinha um acesso total àquele palácio, àquele governo. E este homem, então, ele estava voltando de Jerusalém. Ocorre que no livro de Deuteronômio, capítulo 23, o verso 1, o eunuco, ele não pode servir na casa do Senhor. Ele não poderia. Só que este cara, olha só, ele foi a Jerusalém para adorar. Como pode? Alguém que não é judeu, alguém que não fazia parte ali daquele povo, ia a Jerusalém para adorar. Outro detalhe importantíssimo, o cara lia Isaías 53. Irmãos, hoje a Bíblia está tão barata, a Bíblia está tão... A gente encontra a Bíblia de tudo quanto é preço, né? Não é verdade? Bíblia de todas as naturezas. Se você quiser 365, você tem. Se você quer na linguagem de hoje, você tem. Se você quer a NVI, você tem. Nova Linguagem Internacional. A versão que você quiser.
talvez isso não, devido ao acesso, não nos faça entender o quão importante é essa história. Porque esse homem, ele está lendo ali o livro do profeta Isaías. E naquela época, não era qualquer pessoa que tinha acesso àqueles escritos. Só gente que tinha muito dinheiro. Ou seja, só pessoas ricas possuíam aquilo. Então esse cara, ele vem de Jerusalém, um lugar onde os judeus se reuniam para adorar o Senhor, e ele está lendo os textos do profeta Isaías. E é nesse momento, então, imagine você, que Deus, ele entra nessa história. Ele vira então para Felipe, manda aquele anjo, diz: ei, sai dessa estrada que você está indo, porque você está indo em outra direção, e vem para o sul. E ali, mas ele não diz o que iria acontecer. E quando ele chega então naquela estrada, ele vê ali uma carruagem. E nessa carruagem traz esse etíope. E o que nós aprendemos aqui? Amados, Filipe estava no centro do avivamento. Aonde ele estava havia uma multidão. E Deus o tira da onde havia uma multidão para alcançar uma única pessoa, para alcançar uma única vida. E por que Deus faz isso? Mas porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso me faz recordar quando nós mudamos para Porto. Não fazia sentido nós que estava em Palmas mudar para a cidade de Porto. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: uai, mas você está saindo da capital para o interior, embora o nosso interior seja 40 quilômetros da capital. Ah, mas você está saindo do lugar onde tem lazer, tem shopping, tem isso. As suas filhas vão perder as melhores escolas. Amados, aí saímos do centro do avivamento para vir para Porto. O que isso fala com a gente? Deus, ele muda a rota por causa de uma única pessoa. E o quanto nós estamos dispostos a fazer isso? O quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos para viver os planos de Deus? Amém? Existe disponibilidade no teu coração de mudar o teu plano, de mudar aquilo que você está fazendo para fazer aquilo que Deus está ordenando? A missão, amados, ela requer alguns pontos. A primeira que eu coloco aqui, eu achei isso lindo, Quando o doutor Ademir, ele compartilhou, ele não colocou esse primeiro tópico, mas o segundo e o terceiro ele colocou. E enquanto eu meditava, eu me dei conta. A primeira coisa que a missão requer é sensibilidade para ouvir a direção de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitas vozes. Muitas. Há barulho demais. E o nosso maior desafio é reconhecer a voz de Deus. E aqui, a palavra diz em Atos 8:26 que o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta e que desce de Jerusalém a Gaza. Quem é esse anjo hoje? Hoje nós não temos a teofonia como nós tínhamos outrora. Enquanto eu meditava nesse texto, eu posso dizer para você que de repente um anjo do Senhor na minha vida pode ser você, pode ser a Samantha, pode ser o Wallace, pode ser a Leslie, pode ser qualquer um de vocês, porque Deus usa pessoas para falar conosco. Então nós precisamos estar atentos, com ouvidos abertos. E há uma lição para nós aqui. Antes de Deus enviar alguém, Ele vai falar com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Filipe precisou deixar o centro do avivamento para ir para um lugar que a priori não parecia ter sentido. Quantas vezes, irmãos, nós queremos ganhar resultado, conquistar resultados, mas nós não estamos dispostos a abrir mão? Eu não sei você, mas eu sempre falo isso para Deus. Deus, a minha maior dificuldade é até não ter certeza de que é Ele que está falando.
Mas quando eu sei que Deus está falando, irmãos, o resto é resto. Eu não me preocupo. Então, para realizar a missão que Deus nos confiou, é preciso saber ouvir, é preciso ter sensibilidade. Eu acredito que nos últimos meses a canção que eu mais tenho ouvido é Dai-me ouvidos para ouvir, formosos pés para te seguir e um coração disposto a te obedecer. É a canção da Tamires Garcia. E a outra canção que ela fala, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, os seus ouvidos abertos, a voz do Senhor clara, nítida, dentro de você. Você, igreja do Senhor, não nasceu e não vive para ser confundido por outras vozes. Porque a palavra do Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Amém? Eu declaro que a voz do Senhor, ela é limpa, ela não tem ruído. E você discerne a voz do Senhor. Seja para a sua vida emocional, para a sua vida como empresário, para a sua vida enquanto cristão, como mãe, como pai, independente da área. Eu declaro sobre a sua vida, os teus ouvidos atentos, abertos, nada pode impedir você de ouvir a voz do Senhor, porque nós somos uma igreja, nós somos um povo, nós somos uma casa que ouvimos a voz do Senhor. Amém? Reconhecer a voz do Senhor, irmãos, precisa ser uma meta do missionário. Precisa ser um alvo do missionário. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 3, o verso 10, diz que o Senhor falava com um adolescente, com um menino de 12 anos, aproximadamente. A palavra diz que, enquanto ele estava ali no seu quarto, ele ouviu uma voz. E ele se dirigia então ao sacerdote Eli e dizia, o Senhor me chamou? E isso acontece uma, duas e na terceira vez. E na terceira vez ele diz, quando você ouvir essa voz, você deve responder como? Fala, que o teu servo ouve. Deus fala, mas é necessário aprendermos a reconhecer a voz do Senhor. Uma igreja, irmãos, ocupada pode perder a direção sem deixar de ouvir a voz do Senhor. Esse é o nosso maior perigo. Nós estamos vivendo um tempo de tantas vozes, de tantas mensagens, que às vezes nós estamos distraídos demais e não percebendo que Deus está falando. E seja atento aos detalhes. Diz-se como ouvir a voz do Senhor, como eu ter certeza. Irmãos, eu fico atento aos mínimos detalhes. Você acredita que quando Deus quer falar comigo na palavra, aquela palavra ela se manifesta na minha vida de formas diferentes. Às vezes eu falo com a Marcela, ela recita aquele versículo. Eu passo na rua, eu escuto uma música que recita aquele versículo. Aí eu leio um texto que está no Instagram e está exatamente aquele versículo. Entendi isso. É como se Deus fosse colocando outdoors na nossa frente, dizendo, ei, eu estou falando com você, presta atenção. Amados, presta atenção em sinais. Presta atenção àquilo que está diante dos seus olhos. Nós somos uma igreja com olhos abertos. Você é alguém com o ouvido aberto e atento para ouvir a voz do Senhor. Amém? Você tem olhos abertos para ver o Senhor e ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Você é como Samuel, que ouvia a voz do Senhor claramente. Amém? O cuidado que nós precisamos ter de reconhecer a voz do Senhor é porque muitas das vezes nós pensamos que Deus vai falar conosco da seguinte forma, com alguém chegando e dizendo, eis que eu te digo, assim diz o Senhor, mas não é assim que funciona. Muitas das vezes Deus ele vai falar, como eu te disse, numa canção, numa letra de uma música, e nós podemos ter essa noção do que eu estou te falando pelo que declara lá em Reis. Quando nós olhamos para a primeira Reis, no capítulo 19, versículo 12, lembra do profeta Elias? O profeta Elias estava num momento de grande pressão.
O profeta Elias estava passando um dos tempos mais difíceis da vida dele. E o profeta Elias, ele corre para se esconder dentro de uma caverna. Eu imagino que ele estava desesperado. Irmãos, porque quando eu estou passando por uma situação que eu quero ouvir a voz do Senhor, eu fico agitada demais. E às vezes eu subo para a minha torre, que é o meu quartinho de oração, e eu fico quieta, e eu falo: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor. E o profeta Elias, ele vai para onde? Para dentro daquela caverna. E diz que veio um vento forte. Lembra disso? Aí veio um vento, né? Derrubou e veio um terremoto. Gente, naquilo lá não estava o Senhor. Mas a palavra diz que depois desse fogo, depois desse terremoto, depois de tudo isso, ele ouve suave. O quê? Um sussurro. E o sussurro, e quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. Deus se apresentou para Elias de uma forma muito suave. Às vezes Deus vai se apresentar a nós de uma forma muito discreta. Amém? Você esteja atento. Mas para isso é preciso nós não termos medo. Muitas das vezes nós temos medo de ouvir a voz do Senhor. Porque ouvir a voz do Senhor significa mudar a rota, como Felipe precisou mudar. E às vezes a direção que ele vai dar vai te causar medo. E por eu não estar disposto a obedecer, eu posso querer recuar. Eu trago como exemplo para nós, lembra do Ananias? Citado uma única vez aqui, irmãos. Mas o homem que perseguia a igreja naquela época, que é o Saulo, lá na frente, já no capítulo 9 de Atos, o que acontece ali? Saulo tem um encontro com o Senhor. E nesse encontro ele fica cego. E ele está cego, né? Ficou cego por 3 dias. E de repente Deus fala: Ananias, vai na rua tal, na casa da cor tal, e entre nessa casa que lá tem um homem. E esse homem está esperando por você. Eu disse a ele que você irá lá. Eu não vou não, Senhor. Esse homem é cruel, esse homem mata, esse homem prende. Imagine você, o medo que ele deve ter sentido. Mas o Senhor fala: não te preocupes, vá. Você precisa impor as mãos sobre esse homem. E Ananias, imagine ele, vai ali morrendo de medo. Mas quando impõe as mãos sobre Saulo, o que acontece? As escamas dos seus olhos caem. Ele começa ali a enxergar. Irmãos, se Ananias não tivesse ouvido aquela voz, se ele não tivesse obedecido aquele comando, o que teria sido de Saulo? Um dos homens mais extraordinários que nós temos, nos nossos tempos, vamos dizer assim, porque ele atuou no 1º século. O que nós lemos, as cartas que nós lemos, quantas cartas paulinas, né? Ele deixou de ensinamento. Portanto, não tenha medo de fazer aquilo que Deus te mandou. Não tenha medo. Se obedecer o Senhor, se ouvir essa voz, vai te remeter às vezes a pedir mão, pedir conta de um determinado trabalho. Se Deus falou, não tenha medo. Se a missão que Deus está te confiando é falar com alguém totalmente difícil, alguém com coração duro para a palavra, não tenha medo. É realmente entregar algo, abrir mão de algo, não tenha medo. Na missão eu sempre tenho quem envia, o enviado e um propósito. Lembra disso? Então nós precisamos estar atento à voz do Senhor. E se Ele mandou, não tenha medo, vá. Saulo não matou Ananias, pelo contrário, diz: irmão, era por você que eu esperava. Amém? Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, todo medo seja tirado de dentro de você. Que todo medo, igreja, seja tirado de dentro de nós. Nenhum medo poderá paralisar essa igreja, porque o Senhor nos deu espírito de coragem e de ousadia, e não de medo. Amém?
Diga bem forte para você, fala, eu sou corajoso. Eu sou ousado. E eu ouço a voz do Senhor e obedeço o seu comando. Eu dou uma ordem à minha mente e todo medo que tem me amordaçado em forma de crença, eu declaro sendo destruído pelo poder de Cristo Jesus. Eu não temerei a voz do Senhor. Eu seguirei o seu comando e terei êxito, assim como o Felipe. Amém? Você pode aplaudir Jesus? A missão, irmãos, segundo ponto dessa mensagem, a missão, ela requer obediência imediata. Atos 8, 27. Ele se levantou e partiu, e no caminho ele encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E este homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. Amados, quando Filipe recebe essa ordem, ele não questionou, ele não desobedeceu, pelo contrário, ele agiu imediatamente. Pastor Jackson nos ensinou algo, ele diz que a obediência, ela é cia, ela é completa, ela é imediata e ela é acompanhada de atitude. Amém? Então Filipe não questionou. Filipe foi imediatamente, ele se movimenta, porque ali havia um encontro preparado pelo próprio Deus. Ele precisaria obedecer. A pergunta que fica é: e se ele não tivesse ido? E se ele não tivesse falado? E se ele não tivesse realmente se colocado nesse lugar de obedecer? Amados, aquele homem levou o evangelho para a África. Aquele homem de influência muda com toda certeza as pessoas que estão à sua volta e aquele lugar. Se nós não tivermos essa mesma coragem, se nós não tivermos um coração disposto a obedecer, alguém vai deixar de ouvir a palavra do Senhor. Se você não tiver coragem para abrir a empresa que Deus está te mandando, vai ser menos um negócio nessa cidade. Ah, mas a economia está difícil. Ah, mas não tem jeito. As lojas que estão abertas estão fechando. Irmãos, se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Não use as suas estratégias. Lembra do ouvido aberto? O ouvido aberto, você precisa receber as estratégias que vêm dos céus. Observe que Filipe não questiona. Filipe simplesmente se move. Filipe simplesmente vai. E nós vemos ao longo da história outros homens que obedeceram imediatamente. Quem é conhecido como o pai da fé? Abraão. Abraão se levanta, sai da sua cidade, de Ur dos Caldeus, para uma terra que ele nem sabia onde ficava. Ele não sabia qual era o seu futuro. Irmãos, aquela cidade não era uma cidade miserável. Ele não saiu da pobreza. Ele não saiu da miséria. O pai dele era um dos homens mais ricos naquela época. Amados, ele, Abraão, era o cara que iria receber uma baita de uma herança. Ele nem precisaria trabalhar para ser sustentado. Mas o cara simplesmente obedece à voz do Senhor para seguir essa voz, sem saber o que esperava dele. Assim foi o Felipe. Felipe não sabia os próximos passos. Deus deu um comando para ele. Amados, nós temos dificuldades muitas das vezes de largar o que nós temos hoje para seguir a voz do Senhor. Muitas das vezes acontece isso conosco. Imagine Felipe: Deus, eu estou com uma igreja de 100 membros e o Senhor está me mandando ir para uma cidade deserta. Quando Deus nos dá um comando, há sempre algo maior. Há sempre algo maior esperando por nós. O problema é que a nossa vista é limitada, mas a visão de Deus, quem é capaz de acessar?
aqueles que são orientados e conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso, a missão requer obediência. E obedecer é um desafio, principalmente para quem não tem Deus como pai, mas simplesmente como um senhor, como um chefe, como um líder corporativo, que só sabe olhar para a tabela, para gráfico, mas não discerne o coração das pessoas, que não há sabedoria. Mas não é esse o nosso caso. Amém? Quando nós olhamos para Abraão, ele obedeceu, mesmo sem conhecer ali então o caminho. E nós vemos a mesma coisa acontecendo com Pedro. Lembra de Pedro? Quando Jesus parte, e quando ele chega ali perto de Pedro, ele olha, Pedro se aproxima, Pedro pescou a noite inteira, e as redes dele, sempre ele jogava a rede, e a rede voltava como? Vazia. E Jesus fala para Pedro, em Lucas, o capítulo 5, os versículos 4 ao 6, diz assim: Simão Pedro, joga a rede para o outro lado. E ele diz: Senhor, eu já fiz isso, nós passamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, ele diz, porque és tu quem está dizendo, isso eu vou lançar a rede. Talvez essa noite Deus esteja dizendo, é hora de mudar a direção. Talvez essa noite Deus está dizendo para você, igreja, ei, essa estratégia que você está usando, ela não vai dar o resultado que você está esperando, mas eu sei qual que é a estratégia certa. Muitas das vezes nós não recebemos o milagre por a dificuldade de obedecer, amém? Mas nós somos uma igreja obediente, nós somos um povo obediente. Irmãos, nós estamos aqui, trazer como exemplo a própria Samanta. A Samanta precisou sair de um trabalho, Deus deu um comando para ela, sai do trabalho. Qual foi o anjo que Deus enviou para ela? O próprio marido. Chega, mulher. Ele não mandou um anjo descer do céu, deu o marido. E ela toma aquela atitude, abre um escritório, com o coração cheio de medo, com muitas dúvidas, não foi assim? E hoje ela está indo para um espaço ainda maior. E Deus tem acrescentado seus clientes, porque ela obedeceu. E nós precisamos ter esse coração e confiar na palavra do Senhor. Algo que nós precisamos aprender. A nossa boca, ela pronuncia decretos, não decretos dessa terra, decretos dos céus. Declara com toda a força, com toda a tua ousadia, com toda a coragem, e diga: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, como ela é feita nos céus. Como Jesus dizia: venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre essa cidade. Irmãos, reino significa governo. E governo significa abrir mão da minha vontade para aceitar a direção e o governo de alguém que entende aquilo que está lá na frente. E esse governo é de quem? De Jesus. Amém? Glória a Deus. A missão, ela requer o quê? Disponibilidade. O versículo 30 diz que então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Preste atenção. Ele correu. Quando Deus deu o comando, ele mudou de rota. Mas na hora que ele olha aquela carruagem, ele corre para a carruagem. Ele escuta a voz, ele não fica parado. Ele corre, porque havia disponibilidade no coração dele. Amados, nós estamos preocupados em fazer quando nós somos capacitados e habilitados. Mas a verdade é que Deus não está procurando pessoas capacitadas e habilitadas. Deus procura gente com o coração disponível. Quando você está disponível para fazer, os próximos passos o Senhor vai dar. Ao próximo passo, quando você se move, Ele manda capacitação sobre você, a unção será derramada sobre você, a unção será derramada sobre a sua cabeça, estratégias serão te dadas, você dormirá e terá sonhos, e esses sonhos virão estratégia que nenhum homem na face da terra vai ser capaz de te dar, porque você vai ser orientado pelo próprio Deus. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos isso muito presente. Para ele mudar de rota, um anjo apareceu. Mas quando ele chega perto da carruagem, a palavra diz que o Espírito falou com ele:
fala com o homem, e o Espírito deu a direção. Mudança, irmãos, vai ter um anjo, mas a direção quem vai dar é o Espírito Santo. E nessa noite o Senhor está derramando isso sobre a nossa vida. Nessa noite o Senhor está derramando sobre nós direção. Direção. Você não é um homem ou uma mulher perdida. Você é um homem e uma mulher que tem direção dos céus. Você se move debaixo da direção do Senhor. A estrada que o Senhor está te colocando, o caminho que o Senhor está te colocando, vai te levar para um destino de sucesso. Ponha isso em sua mente. Amém? É o que o Senhor tem colocado, irmãos, esses dias na minha cabeça. O Senhor tem falado comigo. Não temas, Gilson. Não temas, Gilson. Não temas. A direção quem dá é o Espírito Santo. Naquela hora, Felipe chega perto daquela carruagem. Felipe conversa. Felipe, ele explica. Felipe evangeliza. Mas o Felipe termina como? Batizando. Fato consumado. E o que é mais incrível é que depois disso, o que acontece? O próprio Espírito desaparece com Felipe, porque ele havia cumprido a missão. Você nasceu com uma missão. Nessa cidade, igreja, cada um de nós temos uma missão. Você tem uma missão pessoal. Você tem uma missão com a igreja. Dentro dessa igreja você tem uma missão. Qual que é a sua missão que o Senhor te confiou aqui? Não tenha medo. Não tenha medo. E seja atento para você ouvir. E esteja atento para você seguir as ordens de Deus. Tenha um passo para obedecer. E se coloque à disposição do Senhor. Que a capacitação quem vai dar é Ele. Nessa cidade Deus te deu uma missão. Como empresário, como colaborador da empresa que você faz parte, como funcionário público que você é, independente, sempre pergunta: irmãos, qual é a minha missão? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer diariamente. Essa semana eu estava refletindo sobre algo e veio muito forte no meu coração. Muitas das vezes as pessoas têm medo de fazer, porque ela diz: não vão me valorizar. Não é assim? Quantas vezes você já ouviu isso? Principalmente quando alguém é desligado de um cargo. Uma multidão se aproxima dessa pessoa e diz: está vendo o teu fundo? Eles não te valor. Diz ou não diz? Diz. Eles não te valorizaram. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Ninguém pode botar valor em mim. Ninguém pode botar valor em você. Ninguém. Uma roupa da Gucci, quem põe valor não é quem vai comprar. O valor foi colocado por quem fabricou. O seu valor quem deu foi Deus. Você sabe qual que é o seu valor? Nenhuma moeda na terra pode te comprar, porque a moeda que comprou você foi o sangue de Jesus Cristo. Essa foi a moeda que foi paga. Amém? Agora, quando Deus te tira de um determinado lugar, entenda uma coisa: o seu valor é inestimável, que Deus diz não serve para ficar aonde não reconhece quem você é, aonde não reconhece aquilo que você carrega. Entenda sobre isso. Não permita ninguém colocar valor em você, porque o seu valor já foi colocado, já foi estabelecido. O seu preço foi pago com o sangue de Jesus. Nunca tenha medo de servir uma igreja, essa ou em qualquer outro lugar. Eu e o Guacene, enquanto pastores, podemos falhar com você. Podemos, inclusive, não reconhecer o seu trabalho, porque eu e ele, nós somos humanos. Mas tem alguém que nunca vai deixar de reconhecer o que você faz. Quem é? O Deus que vê. Quando a Agar está saindo, fugindo ali da sua serva, de Abraão e Sara, o que acontece com ela? Ela sai, irmão, com um na frente e outro atrás. Não estava na mensagem, mas Deus me traz isso esse momento. Com a mão na frente e outra atrás. Apenas com um menino. Com alguém que dependia dela e que haveria de ter recursos para ela sustentar. Mas naquela hora Deus diz o quê? Eu te vejo. Lembra disso? Ela chora
se afasta do menino e deixa o menino dizendo agora vai morrer. Faltava água. E Deus abre os olhos dela e diz, tem uma fonte de água na sua frente. O anjo do Senhor aparece para aquela mulher e diz, volta. Quando ela saiu da casa de Abraão, ela saiu com a mão na frente e outra atrás? Não. Deus fez ela sair daquela casa, mas ela saiu com recursos. Deus deu um comando para Abraão e disse, abençoe ela. Abençoe Ismael. Amados, entenda algo. Se o homem não te honrar, se o homem não te reconhecer, seja dentro da igreja, seja no lugar que você está trabalhando, continue fazendo o que Deus te confiou. Tenha ouvido atento para ouvir, um coração disposto a obedecer e pés preparados, disponível para seguir a estrada que Deus está te comandando. Amém? Observe que em Isaías capítulo 6, o versículo 8, quando Isaías tem aquele encontro com Deus, Deus fez uma pergunta a Isaías, a quem enviaremos? Essa foi a pergunta. Na nossa linguagem de hoje, Deus estava perguntando, quem Isaías está disponível? Quem está disponível a fazer? Quem está disponível a pagar o preço? Quem está disponível a se movimentar? Essa foi a palavra. Amados, disposição é o que Deus requer de nós. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 1, o versículo 38, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, o que ele fala para ela? Conta o que iria acontecer, que ela ficaria grávida do Salvador. Quais foram as palavras de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amados, a disponibilidade é permitir que Deus não interrompa aquilo que Ele projetou. Agora, os nossos planos podem ser interrompidos, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos deles são maiores, que os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos, e que nem olhos viram, nem ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para nós. Mas em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele está te conduzindo a esse lugar onde você vai conhecer os seus planos. Amém? Confie, irmãos, em quem está te enviando. Confie. A palavra diz em Jeremias capítulo 4, até o verso 9, a todos a quem eu te enviar, irás. Eu faço essa oração. Todos os dias a minha oração é dizer, Deus, quando o Senhor olhar para a terra, há muitos anos que eu faço essa oração, ache em mim. Eu só quero que o Senhor me encontre. Se o Senhor tiver uma obra nessa terra e que o Senhor precisa contar com alguém, eu me coloco à disposição do Senhor. Eu não sei se fui chamada ou se foi eu que me ofereci. Eu sou oferecida mesmo. Senhor, eu quero fazer. Eu quero que o Senhor conte comigo. Mas a pergunta que eu mais faço para Deus é, o que o Senhor quer para Porto Nacional agora? O que o Senhor deseja de nós agora? O que o Senhor quer da Paz Church agora? O que o Senhor quer da minha casa agora? Senhor, eis-nos aqui. A frase que me impactou naquela live que o Dr. Ademir estava, foi exatamente essa palavra. Ele é um homem que tem posses. Ele é um médico que tem uma agenda cheia. Mas ele disse, não basta ter dinheiro, é preciso ter disponibilidade, é preciso ir. Eu deixei minha agenda, deixei tudo que eu tinha, e o que eu vivi lá não se compara. O dinheiro não pode pagar a experiência que eu passei naquele lugar. Deixa eu te dizer algo, nada se compara à alegria, ao contentamento que você e eu, nós sentiremos quando nós verdadeiramente cumprirmos a missão que o Senhor colocou em nosso coração. A pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é a sua África? Qual é o seu Etíope? Você saberia responder nessa noite? A promessa do Senhor em Atos capítulo 1, eu volto para o capítulo 1, ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amados, o que significa Jerusalém? A nossa Jerusalém é a nossa casa, é o lugar onde o Evangelho é pregado na prática. É nesse lugar onde as pessoas que estão à nossa volta nos vê, nos enxerga, sem máscara, sem filtro do Instagram. É onde todo mundo reconhece e percebe as nossas imperfeições. O Senhor nos enviou primeiro a Jerusalém. Então, na nossa casa, nós precisamos ser essas pessoas. Quem é a nossa Judéia? Amados, a nossa Judéia é o lugar do nosso trabalho.
Aonde você está, você é a boca de Deus. Aonde você vai, você é boca de Deus. Se você passa no supermercado, você é boca de Deus. Se você está na escola que você trabalha, você é boca de Deus. Você está na faculdade fazendo uma graduação, você é boca de Deus. Qual é a sua missão? Você pode ser um empresário, você pode ser um profissional liberal, você pode ser um estatutário, independente. Mas aonde você está, nós precisamos entender algo como igreja do Senhor. Eu e você, nós somos missionários. Nós temos uma missão de levar Cristo, de anunciar o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o que é a nossa Samaria? Amados, a Samaria é aquele lugar onde nós somos rejeitados. É difícil falar e cuidar de quem nos rejeitou, de quem nos traiu, de quem não nos compreendeu, para quem nos trata mal. É ou não é difícil? Essa é a Samaria. Mas nós também precisamos anunciar o Senhor e cuidar dessas pessoas. Por quê? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E os confins da terra são os povos, as cidades, as nações que precisam ouvir. Nós temos, eu e Amor, esse ano fazemos 20 anos de casado. Durante esses 20 anos, vocês não têm noção do quanto que nós já fizemos. Nós começamos como líderes de célula, já fomos supervisores de área, ocupamos diversas funções dentro da igreja. Hoje é que nós estamos como pastores. 20 anos. Os últimos 3 anos, ou seja, Deus esperou 17 anos o nosso casamento para começar a nos entregar aquilo que Ele nos prometeu antes mesmo de nos casarmos. Amém? Mas há uma promessa sobre nós. Uma promessa de também irmos às nações. Mas nós só vamos às nações quando nós fizermos o nosso trabalho dentro da nossa casa, quando nós fizermos o nosso trabalho no lugar onde nós estamos, quando nós cuidarmos daqueles que nos rejeitou, daquele que nos perseguiram, daquele que nos feriu, aí sim nós estamos aptos para fazer o quê? Para ganhar as nações. Amém? E eu queria te dizer nessa noite que talvez Deus nunca te peça que você atravesse o oceano, mas certamente Ele pedirá que você atravesse uma rua para falar dele, para cuidar de alguém. Talvez Deus te pedirá para orar por um vizinho enfermo. Talvez o seu etíope seja o teu vizinho. Talvez Ele te peça para servir melhor o seu cônjuge e o seu filho, porque eles são o teu etíope. De repente você não estaria anunciando a palavra, no sentido de levar a boas novas e fazer ele conhecer, mas nós precisamos servir a nossa casa. Talvez a sua missão comece quando dizemos sim aos lugares onde Deus já nos colocou. Quem é a sua África hoje? É a pergunta que eu te faço. Quem é a sua África hoje? Irmãos, Deus tem nos habilitados, amém? Quero te convidar a ficar de pé. O que tem estado no meu coração é: não temas,